Muito bem. Então a gente postou o link da aula ao vivo ali um pouquinho antes das 13. Aguardamos 5 minutinhos iniciais aí para vocês irem conectando. E vamos então dar início à nossa aula da tarde. Essa gravação depois fica disponível ali no Class para vocês. E os slides também, né? Assim como já aconteceu com os conteúdos anteriores, tá? Na parte da manhã, a gente já falou sobre o nosso calendário, né? Então, não vou fazer uma repetição daquilo que a gente já disse, né? Mas todo sábado, né, na parte da manhã, a gente retoma o nosso calendário para a gente ver, né, qual é o passo a passo, como é que as coisas estão acontecendo, né? Claro que hoje, 25, né, de manhã a gente teve aula 3, à tarde é a aula 4, né? Tá tudo no nosso calendário, né? Muito bem. Então, a gente iniciando essa nossa aula da tarde, conteúdo da aula 4, análise financeira de longo prazo. De manhã a gente já viu, né, essa análise em curto prazo, a gente viu ali o fluxo de caixa, a gente viu o capital circulante, a gente viu a liquidez imediata, a liquidez seca, a liquidez corrente, os conceitos, as fórmulas, exemplos de cálculo, com análise no balanço patrimonial, né? Agora, na parte da tarde, são esses elementos de análise financeira de longo prazo, também fazendo a conceituação, a fórmula de cada um desses elementos, o significado do resultado que é obtido em cada fórmula. E para isso, é claro, né, nós vamos, depois das fórmulas, os conceitos todos, ver exemplos de análise de um balanço patrimonial também, né, aplicando as fórmulas de forma objetiva, com exemplos para vocês verem como é que é esse passo a passo, tá? Depois do conteúdo trabalhado, a gente tem o nosso intervalo, né, de 15 minutos, na volta do intervalo a chamada, e aí, depois da chamada, exercícios, né, com essas fórmulas, os conteúdos, né, teóricos a respeito, para fazer então exercícios até o final da tarde, né, até às 16 horas. Muito bem. Então, o nosso primeiro indicador de análise financeira de longo prazo é a solvência geral, tá? A solvência geral, ela mede a capacidade da empresa de fazer pagamentos na totalidade do pagamento, né, em relação às obrigações que ela tem com terceiros. Sendo que a solvência geral, ela observa a abrangência de todo o ativo. Tá? Então, é um ativo total dividido pelo passivo exigível. Isso é a nossa solvência geral. Então, o total do ativo, a gente olha o balanço, né? Lá na última linha do balanço no ativo está lá o total do ativo. É esse valor que a gente vai utilizar. Então, tudo que a empresa tem, né, de bens e direitos, é o total do ativo. Essa totalidade é suficiente para fazer frente aos pagamentos perante terceiros, agora considerando o passivo exigível? Passivo exigível não é uma conta direta, né, que a gente encontra no balanço. Olhando para o lado direito do balanço patrimonial, no lado do passivo, nós temos ali o passivo circulante, nós temos o passivo não circulante. Esse é o passivo exigível, tá? A soma, então, dos dois, passivo circulante e não circulante, nos dá o passivo exigível. Muito bem. Aí divide o total do ativo pelo passivo exigível e nós vamos ter a solvência geral, que vai ser um índice. Tá? A divisão dos dois valores, ativo total, passivo exigível, vai dar um índice. E por essa lógica, olhando essa fórmula, fica claro que o ativo sendo maior e o passivo sendo menor, o resultado dessa divisão vai ser um número maior do que 1. E solvência geral maior do que 1, então, é bom, é positivo para essa empresa, porque ela tem mais bens e direitos do que dívidas no passivo exigível, incluindo as dívidas de longo prazo, porque agora considera o passivo não circulante. Tá? Então, considerando toda a capacidade da empresa, ela tem condições de cumprir com as suas obrigações perante terceiros, incluindo o longo prazo,
É isso que diz a solvência geral, tá? Se ela não tiver bens e direitos lá no ativo suficientes e a dívida for maior, a dívida também em longo prazo, que é o nosso passivo exigível, o resultado da divisão vai ser um número menor do que 1. Isso representando dificuldades financeiras para essa empresa. Solvência geral menor que 1, a gente diz que o passivo está descoberto. Eu não tenho cobertura financeira para o passivo. Então a empresa necessariamente, né, vai ter problemas financeiros porque ela não tem capacidade de pagamento, né, em longo prazo. Porque ela tem que cumprir com as obrigações de curto prazo ali no passivo circulante, fornecedor, salário, empréstimos de curto prazo, por exemplo, mas ela tem as obrigações de longo prazo que estão lá no passivo não circulante, né? Financiamentos de projetos de longo prazo, né? Empréstimos de longo prazo que ela possa ter feito, né? Está lá no não circulante. Então, a solvência geral é isso, né? Ela vê a capacidade de pagamento da empresa no longo prazo, considerando também esses elementos. E para facilitar, tem aqui uma nomenclatura por distinção de maior, menor ou igual a 1. Tá? Então, se a solvência geral for menor que 1, como a gente viu, significa que tem menos ativo e, portanto, o passivo está descoberto. A empresa não tem ativo suficiente para cobrir as obrigações perante terceiros. Se for igual a 1, é bem raro de acontecer, mas pode acontecer, né? Se o ativo total for igual ao passivo exigível, os recursos do ativo estão totalmente comprometidos com as dívidas. Tá? A empresa está no estado de pré-insolvência, ou seja, qualquer eventualidade, qualquer gasto extra, interveniência, emergência, a empresa já vai estar em passivo a descoberto. Tá? E quando a solvência geral é maior que 1, então a empresa tem ativo suficiente, né, para fazer frente às obrigações, incluindo longo prazo no passivo exigível. Tá? Então, claro que essa divisão sempre vai se enquadrar numa dessas três características, né? É uma divisão. Na divisão tem três possibilidades: ou dá mais que 1, ou igual a 1, ou menos do que 1. Tá? E aí, para essas três situações, temos essa classificação. Ficou tranquilo, entendido a questão da solvência geral, gente? Sim. Legal. Aqui o que tem mais diferente é o passivo exigível, né? Que não se encontra direto no balanço, a gente tem que fazer a soma dos dois, circulante e não circulante do passivo, né? Muito bem. Miriane também colocou sim lá no chat, legal. O próximo indicador é o grau de endividamento. Ele pode ser representado pela letra E, como está aqui, mas também pela sigla GE. O grau de endividamento, então, tem essas duas siglas, tá? A gente vai encontrar aí nos nossos exercícios, né? Às vezes o E, às vezes o GE, significam a mesma coisa. E na bibliografia, nos livros, né, também a mesma coisa, tá? Alguns livros a gente vai encontrar a letra E como grau de endividamento, em outros GE, tá? Mas é o mesmo significado. Essa, essa análise financeira de longo prazo, no grau de endividamento, ela indica o quanto do capital da empresa no ativo está comprometido com dívidas, tá? E aqui é um índice também, né? Então, uma divisão. E neste caso, tá, o grau de endividamento ele tem uma faixa ideal. Fazendo a divisão ali do passivo exigível pelo ativo total, o ideal é que esteja entre 0 e 0,5, sendo que 0 ou mais próximo de 0, né, é melhor, tá? Quanto mais próximo de 0,5, né, nós vamos ainda estar dentro da faixa aceitável. Então, 0 ideal, mais próximo de 0,5 se mantém ainda dentro do aceitável. Acima de 0,5, a empresa tem um endividamento que está fora, né, dessa faixa ideal e, portanto, a empresa vai ter que tomar ações, né, para reverter essa situação. Tá?
Então, fez a divisão, deu 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, está tudo dentro da faixa satisfatória. Claro que se a gente for comparar, né, num ano está 0,5, no outro está 0,4, no outro está 0,2, o ano que está melhor é o que está mais próximo de 0, né, que é 0,2. Tá? O ano que está pior é que ele está mais próximo do 0,5. Mas tudo dentro da faixa. Agora, 0,55, 0,58, 0,60, 0,75, tudo fora da faixa do aceitável em grau de endividamento e pode representar, então, problemas financeiros graves para a empresa. Tá? Método de índice. Dá para converter, né, esse método de índice para percentual, claro, né, multiplica o resultado por 100. Então, grau de endividamento pode estar representado percentualmente. Então, fiz aqui o cálculo e deu 0,45. Multiplica por 100, dá 45%. Significando que 45% do ativo da empresa está comprometido com passivo exigível. Ou seja, tem 45% de endividamento. Enquanto estiver nessa faixa, até 0,5, ou seja, vezes 100 até 50%, tudo ok. Mas eu faço essa divisão aqui, deu 0,75. O que isso significa? 75% do ativo está comprometido com as dívidas. Está fora da faixa, é um endividamento muito alto. 75% do ativo está comprometido com dívidas, né, com obrigações perante terceiros, é algo muito expressivo. E a empresa tem problemas de gestão aí, tá? Gestão financeira. Então, até 0,5% ou 50% está dentro do satisfatório. Qualquer valor acima desse, né, fora da faixa satisfatória, a empresa tem problemas financeiros, tem um endividamento muito elevado. Tá? Então, aqui o passivo exigível, relembrando, é o circulante mais não circulante do passivo. Dividido pelo ativo total, relembrando, é a última linha lá do ativo, né? O total do ativo. Tá? Dividir um pelo outro e indicar, né, se esse grau é satisfatório ou não. Aqui ficou evidente também, gente, que não mudaram até aqui, né, os elementos. Lá na solvência geral era ativo por passivo exigível. Agora o endividamento é passivo exigível por ativo, né? É os mesmos elementos, só mudou a posição deles ali na divisão, né? Muito bem. Tranquilo aqui no grau de endividamento? Alguém quer perguntar algo? Tranquilo. Legal. Tranquilo da minha parte, professor. Certo. Muito bem. Miriane também mandou um tranquilo no chat. Valeu. Então, o nosso próximo indicador aí da análise financeira de longo prazo é o grau de garantia de capital de terceiros, simbolizado pela sigla GT. Tá? Garantia de terceiros, garantia de capital de terceiros. Então, nesse caso, esse índice aí, né, esse indicador, ele vai informar aí quanto do capital de terceiros garante que os credores serão pagos, olhando para o patrimônio próprio, o patrimônio da empresa. Então, eu olho o patrimônio. Esse patrimônio, se necessário, ele é suficiente para cumprir com as obrigações, porque se eu tiver com o meu ativo comprometido com as dívidas, onde é que eu tenho uma outra fonte de recursos para buscar atender os meus credores? É no patrimônio. Lá no patrimônio líquido eu tenho o capital dos sócios a integralizar, tem reservas de lucros de períodos anteriores, e olhando para esses valores, se o ativo está comprometido, é deles que eu vou me socorrer para fazer frente às dívidas assumidas com terceiros, né? E é isso que analisa o grau de garantia de capital de terceiros. Então, o GT é igual ao passivo exigível, ou seja, as obrigações com terceiros, né, em curto e longo prazo, circulante mais não circulante do passivo, dividido pelo patrimônio líquido da empresa, tá? Patrimônio lá dos sócios. Essa divisão, como todas as outras, né, como resultado a gente vai ter
ou um número maior ou igual ou menor a 1. E nesse caso do grau de garantia de terceiros, se o passivo exigível for maior e o patrimônio líquido menor, o resultado da divisão vai ser um número maior do que 1. E nesse caso, deste indicador, se for maior que 1, a empresa está numa situação preocupante, né? Porque a dívida é maior do que o patrimônio que ela tem, né? Agora, ao contrário, se o passivo exigível é menor, né? Eu tenho menos dívidas e o patrimônio é maior. Eu tenho mais recursos no caixa. No caixa não, lá no patrimônio líquido. O resultado da divisão vai ser um número menor do que 1. Neste caso, a empresa tem condições, dentro do seu patrimônio, de fazer frente às obrigações com terceiros. Então, o GT menor que 1 é bom para a empresa, porque o patrimônio é maior do que as dívidas. Se o GT for maior do que 1, é ruim, porque a dívida é maior que o patrimônio. Tá? Aí nós temos aqui essa legenda que ajuda a fixar essa informação. Então, GT maior do que 1. A empresa tem uma grande parte aí de seus recursos comprometidos com terceiros. É uma situação preocupante para os credores, né? Porque ela não tem patrimônio para pagar, né? Se for igual a 1, né, é mais raro, mas pode acontecer, a empresa tem, né, metade dos seus recursos comprometidos com as dívidas e metade recurso próprio. Se o GT for menor que 1, aí a situação é mais segura para os credores, porque a empresa tem patrimônio líquido suficiente maior do que a empresa tem de dívidas com os credores. Então, os credores, né, têm um maior grau de segurança de que vão receber, né, que vão ser pagos. Tá? Porque o patrimônio líquido tem essa capacidade. Mas, para isso, o GT tem que ser menor do que 1. Né? Senão, a empresa vai estar em dificuldades. Tá? Aqui, patrimônio líquido está lá do lado direito do balanço. Né? Tá lá, tem uma conta chamada patrimônio líquido. O passivo exigível está do lado direito do balanço. É somar o passivo circulante mais o não circulante. Tá? E aí nós temos com facilidade aí, o valor a ser encontrado na garantia de capital terceiros. O próximo indicador é a liquidez geral. Nesse caso aqui, a liquidez geral, ela indica aí a relação entre tudo que a empresa tem, tá, de recursos próprios em curto e em longo prazo, para fazer frente às dívidas, obrigações assumidas perante terceiros, também em curto e longo prazo. Então, o que a empresa tem lá no ativo de curto e longo prazo? No curto prazo, a empresa tem o ativo circulante. No longo prazo, ela tem o ativo realizável em longo prazo. Está lá dentro, é uma conta dentro do não circulante do ativo. Somadas as duas, então eu tenho as minhas capacidades de pagamento de curto e longo prazo. Essas são suficientes ou não para fazer frente às dívidas de curto e longo prazo no passivo exigível? Porque no passivo exigível tem as dívidas de curto prazo no circulante do passivo, mais as de longo prazo no não circulante do passivo. É suficiente? Isso que nos indica a liquidez geral. Tá? Bom, se a liquidez geral for um resultado maior do que 1, né, dividir os valores deu mais do que 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2, 3,5, 4, vai significar que eu tenho mais ativo de curto e longo prazo somados, tá, frente a um passivo exigível menor. Então, o resultado da divisão é um número igual a 1 ou maior que 1. No entanto, se eu não tiver capacidade de pagamento de curto prazo nem de longo prazo, e a dívida for maior, o passivo exigível for maior, o resultado da divisão é um número menor que 1. Então, liquidez geral menor que 1 indica que a empresa não tem ativo de curto e longo prazo suficiente para fazer frente às obrigações de curto e longo prazo no exigível. Tá? Para facilitar a compreensão desse raciocínio, deixei aqui uma legenda para vocês também. Tá? Então, liquidez geral menor que 1. A situação é preocupante. A empresa
em longo prazo não tem os recursos necessários para fazer frente aos pagamentos, né, perante terceiros, tá? Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Sor, tem como a empresa declarar falência e não pagar o que deve? Se ela declarar falência, tá? A lei de falências exige a execução judicial dos bens e direitos da empresa para pagamento das dívidas, tá? A sequência da execução judicial é: paga primeiro as dívidas com os colaboradores, tá? Paga o que tiver em impostos devidos e, por último, paga os fornecedores. E aí tudo é executado, né? É vendida máquinas, equipamentos, prédio, estoque, né? Para cobrir essas dívidas, tá? Se for uma empresa SA, inclusive os sócios podem ter que arcar com os seus bens próprios, né? Para as dívidas, sobretudo dívidas trabalhistas. Então o juiz pode mandar executar o imóvel, né? Pode mandar executar terrenos, pode mandar executar veículo, né? Pode mandar executar a conta própria, investimentos dos sócios da empresa, tá? Dependendo do tipo empresarial, né? Empresa SA, por exemplo, tá? Então, ela vai pagar de um jeito ou de outro, né? Ou contraindo mais dívidas para pagar a dívida que tem, ou então, né, entrando em falência, vai sofrer execução judicial para pagar os credores, tá? Claro que a execução Sor, judicial para pagar os credores é a mais complicado, né? Porque geralmente demora anos, né? Para o processo acontecer, mas a justiça, pelo menos em questão trabalhista, é mais célere, né? Aí depois impostos e fornecedores pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas toda a empresa vai ser executada, né? Sor, como você disse, às vezes as dívidas são maior que o patrimônio, né? Então Sim. vai comendo assim as conquistas próprias dos sócios, né? E assim vai indo. Não entendi a última parte aí da tua pergunta, Vinícius. Você... Não sei se está tentando falar agora, mas não saiu o áudio. Tá aparecendo aqui que teu microfone tá ativo, mas não tá saindo som. Não sei se daqui a pouco tá com uma conexão no conectorzinho aí do microfone. Vinícius, não estou conseguindo te ouvir. Mas deixa eu tentar. A última parte que tu falou não peguei, tá? Mas deixa eu tentar falar de novo aqui com relação a essa situação, né? Essa empresa vai entrar em falência, né? Vai ser vendido tudo que ela tem, tá? As máquinas, equipamentos, tem terrenos, tem outros prédios, né? Tudo que tiver em nome do CNPJ da empresa, tá? Para saldar as dívidas com os funcionários, os impostos devidos e os fornecedores, tá? Em primeiro lugar, paga os salários atrasados, né, as dívidas trabalhistas, para depois serem pagos os outros valores, tá? Inclusive, né, como a gente falou antes, os sócios podem ser contemplados, né, pela justiça nesse sentido, ou seja, vendeu o prédio, vendeu o terreno, vendeu as máquinas, vendeu a empresa, vendeu a marca, vendeu o estoque, pagou as dívidas trabalhistas, pagou os impostos, ainda falta alguns fornecedores serem pagos. Aí pode mandar executar algum terreno que está em nome do sócio, né? Ou mandar executar algum imóvel que está em nome do sócio, alguma conta que o sócio tenha, né? Para saldar essas dívidas. Vinícius, conseguiu voltar agora, Vinícius? Pois é, não, no finalzinho da tua pergunta ali acabou, o áudio ficou ruim, não sei se era a internet, se era o microfone. Mas tu quer repetir a pergunta, Vinícius? É a internet, senhora, que tá horrível mesmo. Não, mas é basicamente isso, foi respondido a minha pergunta. Tá, tranquilo. Muito bem, gente. É muito boa a participação de vocês, tá? E sempre que vocês quiserem participar, né?
habilitem o microfone, ou mandem pergunta pelo chat. Fica bom, fica legal a aula assim, né? Senão fica um monólogo, né? Só o professor falando e a participação de vocês aí dinamiza a aula, né? Vocês trazem dúvidas e perguntas que tornam a aula mais interessante, tá? Então fiquem à vontade sempre para participar. Muito bem. Então a liquidez geral tem esses aspectos, né? A gente tem que verificar ali se ela é maior, menor ou igual a 1. Se ela for menor que 1, então a situação é preocupante, a empresa não tem recursos para fazer frente à dívida com terceiros. Se for igual a 1, né? Ou seja, ela tem os recursos em longo prazo, tá? Somente para conseguir fazer isso, ou seja, não tem recurso para mais nada no ativo de curto e longo prazo, além de pagar as dívidas. Então, se a empresa precisar fazer um investimento, alguma coisa a mais, não vai ter recurso para isso. Está tudo ali comprometido, né, com a dívida, quando for igual a 1. E quando for maior do que 1, né, a liquidez geral maior do que 1, aí sim vai indicar que a empresa, né, tem os recursos suficientes no curto e longo prazo para honrar com os compromissos perante terceiros aí no passivo exigível, né, que são as dívidas de curto e longo prazo. Essa é a nossa liquidez geral. E nós temos este outro indicador, que é o grau de imobilização do capital próprio. Ele é representado pela sigla ICP, tá? ICP, imobilização do capital próprio. Esse indicador demonstra aí o quanto de recursos dessa organização, os recursos próprios, tá? Lá dos sócios, do patrimônio líquido, o quanto desses recursos, tá, estão comprometidos para financiar o ativo permanente da empresa. Então, o ativo permanente da empresa é o imobilizado, né, móveis, imóveis, né, veículos, terrenos. O intangível da empresa, a marca, e os investimentos, né, da empresa. Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Esses 3 elementos somados dão um ativo permanente. Tá? Então, se a gente olhar o balanço patrimonial da empresa, lá do lado do ativo, nós vamos somar investimento, imobilizado e intangível. Somou os 3, eu tenho ativo permanente. Se eu olhei o balanço, não tem intangível, só tem investimento imobilizado. Então, esse é o meu ativo permanente, tá? Somo investimento e imobilizado. Olhei o balanço, não tem investimento, não tem intangível, só tem imobilizado. Então, esse é o meu ativo permanente. Tá? Então, ativo permanente é a soma dos 3, ou dos 2 que houverem, ou dessa única conta que houver entre as 3, é o meu ativo permanente. Tá? Então, agora, o ICP, então, é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. Tá? O patrimônio da empresa, lá do lado direito do balanço, né? Depois o passivo circulante e não circulante está lá a conta patrimônio líquido, onde tem ali, né, o capital dos sócios que foi integralizado, a integralizar, as reservas de lucros da empresa. Tá? Então aqui, gente, a lógica é a seguinte: tem patrimônio suficiente para custear o ativo permanente, investimento imobilizado intangível? Sim ou não? É isso que diz o ICP. Então, se o ICP, essa divisão do ativo permanente pelo patrimônio líquido, for um número menor do que 1, vai indicar que a empresa não tem, né, ativo permanente é maior e o patrimônio líquido é menor, né? Então a divisão deu um número maior que 1, vai indicar que a empresa não tem capital próprio, tá? Patrimônio líquido próprio suficiente para financiar o investimento em imobilizado, intangível, né, no ativo permanente. A empresa vai precisar de capital de terceiro. Então imagina, eu tenho, né, prédios, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, a marca da empresa, eu tenho os investimentos, né, em projetos, e isso dá uma soma financeira que a empresa necessita. E no patrimônio líquido eu não tenho todo o valor para isso. Então o ICP deu maior que 1, eu vou precisar de recurso terceiro. Né? Então, aqui tem aquele projeto, eu não tenho como financiar, investir naquele projeto. Eu tenho que buscar empréstimo, né, financiamento de longo prazo para conseguir financiar isso. Agora, se for o inverso, né? Se o ativo permanente é um valor financeiro menor e o patrimônio líquido é maior,
Então, o resultado dessa divisão vai ser um número menor do que 1. E aí sim, eu tenho no meu patrimônio líquido recurso suficiente para fazer frente, né, aos investimentos que eu preciso fazer, a custear o meu imobilizado e o meu intangível. Então, ICP menor que 1 é bom para a empresa porque ela tem mais patrimônio líquido, ou seja, ela tem capacidade própria, né, de financiar o seu ativo permanente. Tá? Que é o primeiro caso. Né? Vejam as legendas aqui embaixo. Primeiro caso, ICP menor que 1. O patrimônio líquido é maior, o ativo permanente é menor, indica que a empresa, então, tem recurso próprio aí suficiente, né, para custear aí o seu ativo permanente. Se for igual a 1, a divisão, que é sempre o mais raro de acontecer, né, em qualquer um desses indicadores, dividindo os dois valores aí, achar igual a 1, vai indicar que os recursos foram suficientes apenas para financiar bens e investimentos. Então, no patrimônio líquido, eu tenho exatamente o que precisa para financiar o ativo permanente, mas para qualquer outra eventualidade não haverá recurso. Tá? E se nessa divisão o ICP for maior do que 1, vai indicar então que a empresa precisa de capital de terceiro para financiar o ativo permanente, porque aí o patrimônio líquido não é, né, suficientemente capaz financeiramente de cobrir as necessidades de investimento no ativo permanente. Tá? Então, ICP maior que 1 significa que o número de cima da divisão é maior, ou seja, o que eu preciso financiar em ativo permanente é um número financeiro maior do que o que eu tenho no patrimônio líquido, por isso a divisão dá mais que 1. Tá? Essa lógica é muito importante, tá, gente? Qualquer um desses indicadores aí que a gente viu, não é só achar um número, né? As alternativas, as respostas das questões vão dar ali o número e vão dar a informação do lado, né? Deu 0,5 e esse número indica que a empresa tem recursos próprios para pagar. Ou deu 0,5 e esse número indica que a empresa não tem recursos próprios. E aí qualifica, né, o resultado. E a gente precisa saber, né, interpretar esse resultado numérico. Tá? Por isso que a gente está mostrando a fórmula, né, o significado de cada sigla e como, né, essa divisão vai significar essas situações, né, de ter ou não ter capacidade de pagamento perante as dívidas assumidas, tá? Ou é lado ativo, recurso, ou é do patrimônio, né? Ou é recurso de curto prazo, mais recurso de longo prazo, sempre verificando a capacidade da empresa de se financiar, né? Ou de cobrir ali as dívidas assumidas, tá? Então esse é o nosso ICP. Esse último indicador aqui é o que eventualmente causa mais dificuldade de interpretação. Por quê? A gente olha para o ativo permanente e diz, isso é um patrimônio da empresa. A gente olha para o patrimônio líquido e diz, isso é um patrimônio da empresa. Né? É o raciocínio que geralmente se faz. E aí, mas agora, como é que é? O que é bom? É ter mais um ou outro? Porque as duas coisas são, o ativo é um bem da empresa, e o patrimônio líquido é patrimônio dos sócios. Mas o raciocínio é o seguinte, o ativo permanente que a gente está analisando aqui é necessário dinheiro da empresa para manter esse ativo permanente. Então, por isso, é importante que o patrimônio seja maior do que esse valor. Tá? Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer nesse indicador. Muito bem. Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente, sobre o ICP? Não. Certo. Vinícius também colocou não. Muito bem. Vistos esses indicadores, vamos ver exemplos práticos aí de aplicação, né? Então agora nós vamos fazer a análise do balanço patrimonial da empresa Supermercado Quase de Graça Limitada. Tá? Então, cada um desses indicadores que a gente viu agora de tarde vão ser usados para analisar essa empresa, né? Vamos fazer um por um. O primeiro deles é a solvência geral. Tá? Nós temos aqui, então, um balanço patrimonial com 3 exercícios sociais, né? Exercício do ano 1, 2 e 3. Aqui à esquerda o ativo e à direita o passivo, também ano 1, 2 e 3. O que vai nos possibilitar, então, no caso aí da solvência geral e dos demais indicadores de longo prazo, analisar não só o contexto do ano, né, como é que estava a solvência geral nesse ano, depois também analisar como é que evoluiu a solvência geral para os próximos anos. Tá? Muito bem. Qual é a fórmula mesmo, gente, da solvência geral?
Solvência geral é igual ativo total dividido pelo passivo exigível. Perfeito, né? Ativo total pelo passivo exigível. Então, olhando para o lado esquerdo do balanço, lá na última linha nós temos lá total do ativo, né? Aí fica simples de achar o total do ativo para cada ano, né? Então, ano 1, total do ativo, 246.983. Eu tenho que dividir pelo passivo exigível do ano 1. Então, olha para o lado direito do balanço, está lá passivo. Agora, o passivo exigível é o passivo circulante, do ano 1, 117.968, mais o passivo não circulante, está ali, passivo não circulante, do ano 1, 20.977. Somei, eu vou dividir o total do ativo por esse valor resultante dessa soma, né? E vou saber se a solvência geral aí resultou um número igual a 1, menor ou maior do que 1, né? Para interpretar o resultado. No ano 2, então, total do ativo do ano 2, lá na última linha do ano 2, total do ativo 423.612. Vou dividir pelo passivo exigível do ano 2. Vamos olhar lá então do lado direito do balanço. Ano 2, passivo circulante 231 com 121, mais o não circulante do ano 2, 44.413. Aí eu tenho meu passivo exigível que eu vou usar para dividir então aquele total do ativo lá do ano 2. No ano 3, mesma lógica. Última linha do ano 3, está ali o total do ativo do ano 3, 708.867. Vou dividir pelo passivo exigível do ano 3. Então, exigível do ano 3 é o circulante do passivo, 416.953, mais o não circulante do passivo, 117.191. Somei, dividi então ali o total do ativo para achar a solvência geral. Tá? Matemática é simples, né? Nesse caso é somar e dividir. Só tem que ter o cuidado, né, de considerar os valores corretos, né, sendo buscados dentro do balanço. Então a gente consegue fazer a solvência geral ano a ano. No primeiro ano, ativo total dividido pelo passivo exigível deu 1,78. No segundo ano, solvência geral, total do ativo do ano 2 dividido pelo passivo exigível do ano 2, 1,54. Solvência geral do ano 3, ativo total do ano 3, dividido pelo passivo exigível do ano 3, deu 1,33. Em cada um dos anos avaliados, houve um valor acima de 1, correto? Então, significando que eu tive mais ativo, né? O valor financeiro somado do ativo superou o valor das dívidas no passivo exigível. Nesse aspecto geral de todo o patrimônio, tudo que está no ativo, então a empresa está bem, mas tem alguma coisa que é preciso avaliar. Por quê? Foi acima de 1 em todos os anos. Se eu analisasse o ano isoladamente, todos estão muito bem. Mas, como eu estou vendo o histórico evolutivo, né, a gente está vendo que essa solvência geral está caindo ao longo do tempo. Então, nessa mesma progressão, a gente pode dizer assim, se continuar caindo no mesmo ritmo, daqui a um ano, 2, a empresa não vai ser mais solvente. Tem alguma coisa acontecendo. E aí a empresa precisa olhar os outros indicadores para ver o que está acontecendo, né, com essa empresa. Porque, embora o primeiro indicador esteja bom, ele está em queda. Tá? E bem acentuada, né? Ano a ano, tá? Essa solvência geral, então. Dúvidas em relação a esse cálculo? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Relativamente simples, né, gente? Somar, dividir. E a interpretação da solvência também bem simples, né? Agora o grau de endividamento. Qual é a fórmula, gente, do grau de endividamento? Endividamento igual ao passivo. Isso? Não, peraí. Isso, tá indo bem, isso aí. É isso? Passivo exigível dividido pelo ativo total. Perfeito, isso aí. O grau de endividamento, então, agora é o passivo exigível pelo ativo total.
A regra do grau de endividamento, relembrando, né? A gente vai fazer esse cálculo aqui da empresa Supermercado Quase de Graça, e a regra é, a faixa do grau de endividamento é de 0 até 0,5. Até 0,5 é aceitável. Mais próximo de 0, melhor, mas até 0,5 é aceitável. Qualquer valor acima de 0,5 vai representar um endividamento, né, que extrapola o aceitável. Então, 0,5 seria 50%, né? 50% de endividamento ainda é aceitável. Acima de 50%, né? Qualquer valor acima disso, a empresa está com algum problema indicativo aí na sua gestão financeira. Então, passivo exigível pelo ativo total. Tá? Permanecem os mesmos elementos, só mudou a posição deles na divisão. Né? Então, ano 1, passivo exigível do ano 1, circulante do passivo mais o não circulante do passivo. Somos dois números, eu tenho, então, o passivo exigível. Divido pelo ativo total do ano 1. Está lá, a última linha do ano 1, do lado do ativo, lado esquerdo do balanço. Total do ativo, 246.983. E aí a gente verifica o grau de endividamento desse primeiro ano. No segundo ano, circulante do passivo do ano 2, não circulante do passivo do ano 2, eu tenho somado, então, o passivo exigível. Divido lá pelo total do ativo do ano 2, 423.612. No ano 3, circulante do passivo do ano 3, mais o não circulante do passivo do ano 3, divido este valor somado pelo total do ativo do ano 3, 708.867. A gente vai conseguir verificar, né, se estava dentro da faixa em cada ano, né, e vai conseguir verificar a progressão, né, o que aconteceu nos anos seguintes em relação ao grau de endividamento. Tá? Então, grau de endividamento do primeiro ano, passivo exigível dividido pelo ativo total, deu 0,56. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui é que, neste primeiro ano já, houve um grau de endividamento superior à faixa aceitável. A faixa aceitável é de 0 até 0,5, né? Mais próximo de 0, melhor. Então, 0,56 vai significar que a empresa já tem aqui 56% do seu ativo comprometido com as dívidas lá do passivo exigível. Tá? Então, o grau de endividamento já é preocupante. E olhando os anos seguintes, nós vamos ver que isso só aumentou, tá? No ano 2, o passivo exigível do ano 2 pelo ativo do ano 2 deu 0,65. Aumentou em relação ao primeiro ano o grau de endividamento. Agora, o grau de endividamento 0,65 representa que 65% do ativo está comprometido com o passivo exigível. Tá? E no ano 3, mais um salto aqui de endividamento. Tá? Agora, no ano 3, passivo exigível dividido pelo ativo total deu um endividamento de 0,75, né? Ou seja, 75% do ativo está comprometido com as dívidas lá no passivo exigível. 75% de endividamento. Nesse ritmo, né, rapidinho, né, antes de completar 5 anos, aí, a empresa já está insolvente, está devendo tudo o que ela tem, porque o ativo é tudo que ela tem, né? Está totalmente endividado, essa empresa pode entrar em falência. Né? Então, se ela não tomar uma ação, se ela não resolver o problema do endividamento dela, ela tende a entrar em falência. Tá? Todos os anos analisados estão fora da faixa aceitável, grau de endividamento excessivo e crescente ano após ano, tá? Indicando aí um aprofundamento da dívida. Tá? Entendido, gente? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Tudo tranquilo, Sr. até agora. Legal. Então, a gente já está vendo agora na parte da tarde, né, essas fórmulas do longo prazo e esses cálculos, que já fazem ali, né, referência a pelo menos as 2 primeiras partes do trabalho, né, disciplinar de você. Se não me engano, o primeiro ali é cálculo da liquidez imediata e as respectivas interpretações, né, como é que interpreta a liquidez imediata. Depois, o segundo item, acho que já pede grau de endividamento, né, já entra nesses outros cálculos. Então, pelo menos ali 2 itens já dá para fazer do trabalho, né?
Aí nas próximas aulas a gente vai evoluindo com os demais elementos, tá? Isso, isso aí mesmo, isso. Agora o garantia de capital de terceiros, GT, né? Vamos continuar analisando aqui esse mesmo supermercado, né? Supermercado quase de graça. Qual é a fórmula, gente, do GT? Grau de garantia de terceiros igual a passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Perfeito, né? Então nós temos aí o passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Agora, olhando para esse balanço, a gente vai olhar só para o lado do passivo, né? Porque está tudo ali. O passivo exigível e o patrimônio líquido estão, né, as informações todas do lado direito desse balanço, né? Então, passivo exigível pelo patrimônio líquido. Passivo exigível do ano 1, circulante do passivo, mais o não circulante do passivo. Tem o meu exigível, né? Aí divido pelo patrimônio líquido. Então, mais abaixo ali está ali, ó, conta patrimônio líquido, ano 1, 108.038. Então, vou dividir o passivo exigível do ano 1 por este valor e vou achar o meu GT, né? No ano 2, circulante do passivo do ano 2, mais o não circulante do passivo do ano 2. Divido esse passivo exigível, então, pelo patrimônio líquido do ano 2, está ali 148.078. No ano 3, circulante do passivo, não circulante do passivo, somado dá o exigível, dividido pelo patrimônio líquido do ano 3, 174.723. Feita a divisão, né, ano a ano desses valores, nós vamos ter o GT desses 3 anos, né, grau de garantia de capital de terceiro. E aí a gente consegue identificar que situação estava em cada ano e, né, a situação, como ela evoluiu, né, já que nós temos 3 exercícios aqui, né, o exercício social do ano 1, do ano 2 e do ano 3. Nem sempre será assim, tá, gente? Nas avaliativas de vocês, prova ou exercícios, em geral a gente só tem um ano para avaliar, né? Na maior parte dos casos, tá? Mas é importante a gente ter essa noção que pode sim ter mais de um ano para avaliação, tá? Então vamos ver na prática o cálculo, grau de garantia, grau de capital dos terceiros, né? 138.945 passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido do ano 1, 108.038, deu 1,29. Então deu um número maior do que 1. E o que o GT diz lá, a teoria do garantia de capital terceiros? O número maior que 1 é bom ou é ruim? O que vocês acham? Esse primeiro ano aí que deu 1,29, deu um número acima de 1. O GT acima de 1 é bom ou ruim? Vinícius colocou péssimo. Bem ruim, né? Bem ruim mesmo, por quê? Quais são os itens que estão ali na divisão? É o passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido. Para dar um número maior que 1, o passivo exigível tem que ser maior e o patrimônio líquido menor. Então a dívida é maior quando o número é maior que 1, né, no GT. Então é péssimo para a empresa. O ideal seria abaixo de 1, né? Porque a empresa teria mais patrimônio frente às dívidas. Então tem que ser menor, né, do que 1. Maior do que 1 não é bom, tá? A dívida está maior do que o patrimônio. Isso já aparece no primeiro ano. No segundo ano, vai a quase 2 vezes mais. A dívida é quase 2 vezes mais, quase 2 vezes maior do que o patrimônio, deu 1,86. No terceiro ano, a dívida deu 3 vezes maior do que o patrimônio que a empresa tem. Imagina o aprofundamento, então, né, da crise dessa empresa. Eu tenho 3 vezes mais dívida do que patrimônio. É gravíssimo. Tá? Então, isso já tinha sido indicado, né, pelo grau de endividamento. A empresa estava contraindo dívidas, né? Então, a empresa tem um problema seríssimo aqui, né? Alguma coisa está acontecendo com essa empresa. Ela tem estoque, mas não está convertendo venda. O que está acontecendo, né? Vinícius, pode falar, Vinícius. Professor, trazendo isso, né, tipo, para a atualidade que a gente vive hoje, a gente pode falar que é péssimo também a dívida que
vamos supor, grandes empresas têm com o Estado, como Itaú, Banrisul. Exatamente, né? Então, dívidas bancárias, né? Que os bancos tenham, né? Em relação ao governo, né? Dívidas de impostos, por exemplo, né? Acaba sendo gravíssimo porque, né? São instituições gigantes, né? Que financiam o próprio Estado, né? Nos seus níveis lá, municipal, estadual e federal, né? Então, é um problema grave, porque uma instituição financeira, né? Ela participa de uma forma muito ativa na economia do país, né? E se ela vem a quebrar, isso pode representar, né? O impacto nas finanças do país inteiro, né? Quanto maior for a instituição financeira e quanto maior for o grau de endividamento dela e possibilidade de quebrar, né? Pode acarretar um dano muito grave à economia. O que faz com que, nessas situações, tá? O governo ou os governos pelo mundo afora tendam a socorrer essas instituições financeiras. Às vezes, né, protelando a dívida, né, às vezes renegociando, né, os valores da dívida, ou estabelecendo prazos maiores para o pagamento das dívidas, se isso ainda for possível, né. Em outros casos, né, vai, né, acabar executando, leiloando, né, ou até mesmo se for algum banco de governo estadual, se for banco mesmo federal, pode vir a ser terceirizado, né? Então, pode encontrar essas soluções, tá? Às vezes, quando a gente tem empresas estatais que são muito pesadas, né? São muito custosas e, na verdade, tem que colocar dinheiro, né? Porque tem mais endividamento do que recurso entrando, tem que privatizar, não tem outra saída, né? Que acaba tendo muito funcionalismo público, né? Muito dinheiro empenhado em salário. Lembre, o passivo exigível está lá, dívida com salários. Imagina uma empresa estatal com milhares de funcionários. Daqui a pouco a empresa, né, pública aí, né, que é sustentada pelo nosso bolso, né, do povo, ela daqui a pouco não tem insolvência, não está muito endividada. E a solução é privatizar, né? Não tem outro caminho, senão, né, o Estado vai se tornando autofágico, né? Tem tanta gente no funcionalismo público, tanta empresa pública, que o povo não sustenta pagar, né, mais imposto, né? E aí o endividamento é insuperável, né? O Vinícius colocou ali no chat, até mesmo privatizar, isso aí, né, Vinícius? Exatamente. Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu acho que a Carris de Porto Alegre vai ser privatizada em decorrência disso, de gastar mais do que tem. Exatamente, né? E daí quem acaba pagando a conta é a prefeitura daí, né? Na verdade, quem acaba pagando a conta somos nós, né? A prefeitura, ela faz a gestão do recurso, né? É um poder executivo, né? E ela recebe os nossos impostos e transfere o nosso dinheiro pago em impostos para essas empresas públicas, né? Pagando salários, enfim, aposentadorias e tal, né? Então, essa dívida que a Carris faz, né? Que cai para a prefeitura custear, né? Faz com que, eventualmente, os impostos nossos, né? Poderiam ser utilizados, por exemplo, para investir, né, em outras áreas, né? Acabem sendo utilizados para pagar salários, o que drena recursos, né, de investimento, né, da prefeitura. Então, se ela privatizar, esse recurso que ela pagaria, né, de salários, né, manutenção dos veículos, renovação de frota, aposentadorias e afins, ela passa a ter como forma de investimento ou para pagar, né, outras possibilidades aí, né, na área de educação, infraestrutura, segurança e assim por diante, né. Então, a Carris é um caso bem emblemático aqui em Porto Alegre, né, que é uma empresa que gera dívida, né, ela não gera receita. E se a gente for olhar, né, no âmbito federal também tem a questão dos Correios, né, os Correios também é uma empresa, né, tem um número muito grande, né, de funcionários públicos, né, tem uma capilaridade, né, em todos os estados do país e tem um peso muito grande também, né. Então, vamos imaginar,
A Carris é municipal, né, e tem dívida bilionária. Imagina o Correio, né, que é uma empresa nacional, né, o quanto de recursos não precisa empenhar ali. Né? Então, sempre que existe essa possibilidade de privatizar, né, ela geralmente é utilizada para, né, liberar espaço financeiro, né, para ter condições financeiras, né, ter sustentabilidade, né, econômica do próprio país, do estado ou do município. Né. Algumas estatais geram lucro, essas, né, às vezes não estão na perspectiva de privatização, né, mas podem vir a entrar em algum momento, né, pode ser necessário. Né. Acaba sendo um ativo, às vezes, né, para o país, né, a gente ter uma estatal e depois vendê-la, né, então, abre ela por um valor X e daqui a pouco, né, daqui a uns anos, tem uma valorização e vende, né, para a iniciativa privada. Claro que algumas coisas são estratégicas e não podem ser privatizadas, né? Então, algumas coisas, né, dentro do país, né, que se relacionam ao território, à proteção, né, do território, né, não podem ser privatizadas. Por exemplo, forças, né, como o Exército, né, forças de defesa como o Exército, Marinha, Aeronáutica, né, são estatais, elas não podem ser privatizadas. Então tem algumas coisas que não podem ser, né, mas outras, né, como o Correio, a própria Petrobras, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né, algumas dessas citadas são solventes por enquanto, né, podem não ser solventes no futuro, podem entrar no radar de uma privatização, né, para daqui a alguns anos, né, mas o que está hoje em dia, exemplo que tu deu agora, né, Porto Alegre e a Carris, mas exemplo, né, no âmbito federal, os Correios, né, está mais em vias de entrar em processo de... E é claro, né, nós temos aí na área de infraestrutura, né, portos e aeroportos, né, que podem sim ser privatizados, não tem necessidade de ser, né, do Estado, né, e aí também flexibiliza aí, né, a possibilidade de um maior aporte de investimentos estrangeiros, né, quando a empresa é privada, outras empresas vêm, né, e exploram aquele serviço também que é regulamentado. Então, normalmente o que o Estado faz, né, agora eu não aporto mais recursos financeiros, mas eu regulamento aquele mercado, que é o caso, por exemplo, da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu não tenho uma, por exemplo, uma CE mais, né, a CE privatizada, a RGE do processo de privatização, um pedaço da própria CE, que foi privatizado uns anos atrás, a SSU a mesma coisa. Eu não tenho mais, não é mais do Estado, não é o Estado que dita a regra, porque ela não manda mais nessas empresas, mas essas empresas têm que obedecer uma agência reguladora, e essa agência reguladora, sim, é da federação, né, que é a ANEEL. A mesma coisa a Anatel, né, privatizaram lá, né, as telefonias, né, que eram estaduais, então entraram empresas como Claro, Vivo, né, Telefônica na época, e entre outros, e a gente tem uma agência reguladora para as telecomunicações, mas não é mais, né, do governo, é o governo que faz a gestão interna, né, contrata, demite, paga, enfim, né. Isso mantém o poder do Estado regulando a qualidade do serviço, mas não tem mais o custo, né, do Estado ali empenhando salários, infraestrutura, né, dessas empresas. O Vinícius colocou aqui no chat. Ajuda de um lado, mas de outro desemprego não necessariamente, né, Vinícius? Depende do ponto de vista, né? De repente, num primeiro momento, uma empresa que tem muitos funcionários e dá prejuízo, né? Ela vai fazer inicialmente uma redução de quadro, né? Mas a partir do momento que aquele setor é privatizado, né, eu posso ter concorrência, então eu posso ter mais empresas entrando naquele mesmo setor, né? E à medida que a empresa se torna solvente, ela começa a expandir o mercado, ela teve uma primeira redução inicial, mas depois, né, crescendo o mercado, ela volta a contratar e às vezes até multiplicar o número de funcionários que tinha anteriormente quando era do Estado, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando a gente tinha aqui, né, no Rio Grande do Sul, a CRM, né, era uma empresa telefônica regional, tinha o peso do Estado, né, de salários, enfim, mas tinha pouca capilaridade, poucos clientes, atendia pouco.
e com má qualidade. Depois de terceirizada a telefonia, olha quantas empresas, olha quantos empregos a gente tem depois aí de 10, 15, 20 anos. Tá? Muito mais do que se tinha antes, né? Então, o processo de privatização, ele, no primeiro momento, né, pode ter uma redução inicial até a empresa se reorganizar, e depois, com os anos, isso só tende a se expandir, porque a iniciativa privada, ela quer ampliar o mercado, né? Então, se eu, com a estatal, atendia, né, a região metropolitana, as principais cidades ali do estado, com a terceirização, uma empresa privada, ela quer atender todas as cidades, todo e qualquer cliente, ela quer vender para todo mundo, né? E isso gera necessidade de contratação de técnicos, né? De instaladores, né? Então, no longo prazo, acaba revertendo, tá, Vinícius? Só no curto prazo que tem essa situação que pode acontecer mesmo, tá? Se foi terceirizado porque era insolvente, né? Quando ao privatizar, quando a empresa que comprou entrar, geralmente vai fazer alguma redução de quadros, né? Mas depois, com o passar do tempo, né, a tendência é isso se multiplicar e muito, né? Com ganho de mercado, tá? Muito bem. O grau de garantia de capital terceiros, né? Então vamos para o nosso próximo indicador. Agora é a imobilização do capital próprio, o ICP. Quem é que lembra aí como é que era essa fórmula do ICP, gente? Vimos há pouquinho ali, né, antes de começar os exemplos de cálculo, o ICP. Como é que é a fórmula? Alguém deve ter anotado, né? Se ninguém anotou a fórmula do ICP, ela está na apostila, ela está lá no material para consulta de fórmulas, né, que é um arquivo em PDF. Quem é que fala aí? Qual é a fórmula do ICP? Estão todos aí, gente? Ana Paula disse que sim. Miriane também. Karen levantou a mão, pode falar, Karen. Foi só um sustinho ali. Então, Ana Paula, qual é a fórmula do ICP, Ana Paula? Do ICP? Isso. Ai, sobrou para mim. A fórmula do ICP. Cadê? Tava aqui a fórmula. Peraí. Tá aqui o ICP, né? Isso. A ICP é aquele o ANC, que é o ativo não circulante, né? Menos o ARLP, né? Que é o ativo realizável a longo prazo, dividido por PL, né? Que é o patrimônio líquido, é isso? Patrimônio líquido, isso. Mas a fórmula mais resumida, mais simples que isso, né? Que é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, né? Eu perdi uns minutinhos, uns 20 minutos, e perdi um monte de coisa no começo, eu acho, da aula. Eu cheguei atrasado. Tu chegou depois, né? Eu vi que eu perdi um monte da explicação. Isso, mas... 20 minutos eu perdi um monte. Sim. Mas tranquilo, tá sendo gravado. Depois pega essa parte inicial da gravação para te assistir, né? Para ver o que perdeu, tá?
Muito bem. Mas muito obrigado, é isso aí mesmo. Nada. O ICP, então, é o nosso ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, onde a gente verifica, né, quanto do patrimônio líquido está alocado, né, ou comprometido com o sustento, né, do ativo permanente da empresa. O ativo permanente, então, é composto por 3 elementos, né, que é os investimentos, o imobilizado e o intangível. A gente olha o balanço patrimonial e olha qual dos 3 tem e soma eles, né, para achar o total do ativo permanente, para dividir pelo patrimônio líquido. Muito bem. Olhando para o balanço patrimonial da Supermercado Quase de Graça, a gente vai olhar então no primeiro ano o que ela tem de ativo permanente. Então, olhando ali no ativo, lá no não circulante do ativo, a gente vai ver que tem lá os investimentos e tem o imobilizado. Então, daqueles 3 elementos, tem 2, né? Não tem o intangível. Então, vou somar só esses 2 que tem, né? Investimento mais imobilizado. Ano 1, investimento 18.704. Imobilizado 104.277. Somo os 2. Eu tenho o ativo permanente. E divido pelo patrimônio líquido do primeiro ano. Patrimônio líquido 108.038. Vou avaliar esse resultado, né, e ver o resultado, se deu maior, menor ou igual a 1, né, e fazer a interpretação. No ano 2, ativo permanente do ano 2. Ano 2, ativo permanente é investimentos, 20.320, mais imobilizado, 204.365. Somou os 2 valores, divide pelo patrimônio líquido do ano 2, 148.078. No ano 3, o ICP, ativo permanente, investimento do ano 3, 94.744, mais imobilizado, 269.042. Somou os 2 valores, divido pelo patrimônio líquido do ano 3, 174.723. E aí nós vamos ter, né, como avaliar aí o quanto ficou de capital próprio imobilizado para sustentar o ativo permanente de cada ano isoladamente, e vamos conseguir ver, né, a evolução desses valores, como eles aconteceram nos 3 anos, tá? Então está aqui o nosso ICP, né? ICP ano 1, ativo permanente, investimento mais mobilizado, deu 122.981. Dividido pelo patrimônio líquido do primeiro ano, 108,38, deu então 1,14, deu um número superior a 1. Neste caso, no ICP, quando o resultado é um número maior que 1, isso não é positivo para a empresa, né? Por quê? Significa que o ativo permanente, né, é maior do que a empresa tem de patrimônio. Então, o patrimônio é pequeno, né? Ele não é suficiente para sustentar e custear o ativo permanente. E para custear o ativo permanente, essa empresa vai precisar de algum empréstimo, né, de algum financiamento, tá? Então, um ICP maior que 1 não é bom. O ideal é que ele fosse menor que 1, ou seja, que o patrimônio líquido fosse, né, mais robusto financeiramente, tivesse mais patrimônio líquido para sustentar o ativo permanente, tá? Então, nesse caso, maior que 1 não é bom. No segundo ano, piorou aqui, né? Está acima de 1 e um pouco mais acima do que do primeiro ano, né? Significando que o patrimônio líquido está um pouquinho menor ainda frente ao que a empresa tem no ativo permanente, né? Está 1,52, 1,5 vezes, né? Menor o patrimônio líquido. E agora, no ano 3, o patrimônio líquido é 2 vezes menor do que ele precisaria ser, né, para sustentar ali o ativo permanente. Está 2 vezes menor, precisa ser 2 vezes maior para pelo menos sustentar o ativo permanente, né? Então, aqui neste caso, ano após ano, né, tudo acima de 1, né? Então, ruim para a empresa, porque não tem patrimônio para sustentar o ativo, vai precisar de empréstimos. E tanto pior porque a gente vê uma evolução da queda do patrimônio em relação ao ativo, né? Então, o patrimônio vai diminuindo porque o ICP está aumentando ano após ano aqui, tá? Então, essa empresa, Supermercado Quase de Graça, já tem aí pelo menos uns 3 indicadores, né, apontando diferentes problemas aí para essa empresa, tá? Tem que fazer diversos ajustes aí para conseguir voltar ao rumo, né? A gente começa já a ver por que o nome é Supermercado Quase de Graça, né? Daqui a pouco vai ter que, né, entrar em processo judicial aí, vai vender tudo de graça para poder pagar a dívida,
né? E, por fim, gente, a liquidez geral. Tá? Liquidez geral, fórmula LG igual a... Qual é a fórmula da liquidez geral? LG igual a AC mais AR LP dividido por PE. Muito bem, exatamente, Miriam. Então, nós temos aí, na liquidez geral, o ativo circulante, mais o ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo exigível. Né? Então, nós vamos olhar no balanço patrimonial o lado do ativo e o lado do passivo. Né? Então, no primeiro ano, olhando aqui o lado do ativo, nós temos que achar o ativo circulante. Então, o ativo circulante do primeiro ano está ali. Ativo, circulante, primeiro ano, 120.194. Mais o ativo realizável a longo prazo. Então, estou olhando aqui o lado do ativo e lá embaixo, realizável a longo prazo. Né? Tá ali, ativo, realizável a longo prazo, nosso RLP. No primeiro ano, 3.808. Então, somos circulante e o realizável a longo prazo, e divido pelo passivo exigível do primeiro ano, olhando para o lado direito do balanço, o passivo circulante mais o passivo não circulante do primeiro ano, eu tenho meu passivo exigível. Faço a divisão, então, e vou achar a nossa liquidez geral do primeiro ano. Tá? Mesmo princípio, né? Liquidez geral maior, menor ou igual a 1, e interpretar se essa liquidez, né, está sendo positiva ou não. No segundo ano, ativo circulante, 194.283, mais o realizável a longo prazo do ano 2. Lá embaixo, né? Realizável a longo prazo, ano 2, 4.644. Divido pelo exigível do ano 2, somando o circulante do passivo e não circulante do passivo do ano 2, faz a divisão, acha a liquidez geral. No ano 3, ativo circulante do ano 3, 340.236, mais o realizável a longo prazo do ano 3, 4.845. Dividido pelo exigível do ano 3, então vou lá, circulante do passivo, ano 3, mais não circulante do passivo, ano 3, acho o meu passivo exigível para fazer a divisão e achar a liquidez geral. Né? Então a liquidez geral eu estou olhando dois elementos lá do ativo, né? O circulante do ativo, que são os elementos de curto prazo. Eu estou olhando o realizável a longo prazo, que é um elemento de longo prazo, ou seja, a capacidade da empresa em fazer pagamentos de curto e longo prazo, para cumprir com as obrigações de terceiros lá do passivo, né? O passivo exigível, que é o circulante de curto prazo e o não circulante de longo prazo do passivo. É isso que diz a liquidez geral. Eu tenho curto e longo prazo no ativo suficiente para fazer frente às dívidas de curto e longo prazo no passivo, é a nossa liquidez geral. E aí o cálculo nos aponta aqui, né? No primeiro ano, ativo de longo e curto prazo aqui, tá? A RLP longo prazo, circulante curto prazo, somados, divide o passivo exigível. Então, somou os valores, dividiu pelo passivo exigível, deu 0,89. Significando que essa empresa tem mais obrigações de curto e longo prazo no passivo exigível do que ativo circulante e realizável a longo prazo. Por isso o número deu menor que 1. Então, temos baixa liquidez, né? A empresa tem problemas financeiros aqui de pagamentos, tá? Não vai ter, né, lá ativo de curto e longo prazo suficiente para pagar as dívidas no passivo exigível. Isso piora no ano 2, porque vai para 0,72, e piora um pouquinho mais ainda para o ano 3, porque vai para 0,65, ou seja, a liquidez vai diminuindo ano a ano, né? No primeiro ano a gente pode dizer, estava mais próximo do 1, né? Estava 0,89, né? Se fizesse um esforcinho para os próximos anos, tinha melhorado a liquidez geral. Mas não, né? A dívida se aprofundou, né? A empresa cresceu mais, né, em obrigações e não cresceu na mesma proporção em capacidades lá do ativo, né? De curto prazo, ativo circulante, de longo prazo, a RLP. E por isso, né, diminuiu mais ainda a liquidez geral, né?
em todos os anos, tá? Então, em todos os anos a liquidez geral é insuficiente, né? A empresa não tem liquidez para fazer pagamentos e aprofunda-se a dívida, né? Aprofunda-se o problema de liquidez, né, nos anos seguintes, tá? Entendido a liquidez geral, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem tranquilo, senhor. Legal, né? São relativamente simples, né? Esses indicadores. Os cálculos também são bem tranquilos, né? A grande questão é só a interpretação do resultado mesmo, né? Saber interpretar o número que a gente encontrou, né? Esse que é o ponto importante aí da administração financeira. Muito bem, gente. Vamos fazer um intervalinho, então. Faz um intervalo de 15 minutos. Na volta do nosso intervalo, a chamada da tarde. E nós vamos ter alguns exercícios ali depois no Classroom para fazer, então, né? Para exercitar toda essa parte teórica também a respeito desses indicadores e alguns cálculos, né? Para calcular indicador de liquidez geral, né? Grau de endividamento, né? ICP, né? Cada um deles aí vai ter um momento aí dos cálculos dos exercícios da tarde, tá? Mas também a questão das interpretações que são relevantes. Então, voltamos aí do nosso intervalo às 14 e... Deixa eu ver, 14, agora 23... 14h38. 14h38. Nós voltamos no nosso intervalo com a chamada e depois exercícios, tá? Intervalinho com um café, então, né? Tirar aquele sono que deu de ficar ouvindo o professor esse tempão todo, né? E aí tomar um cafezinho para renovar as energias e já já a gente volta, então, gente. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, gente. Vamos retornando ao nosso intervalinho. Fazer a nossa chamada da tarde e logo a seguir iniciamos nossos exercícios, né? Então, vou abrir aqui a chamada uma por uma, né? Primeira chamada é uma chamada da filial 18, só tem um aluno nessa turma. O Juan Jesus Nunes. O Juan estava aí de manhã, né? De tarde não compareceu. Vamos à próxima chamada. Agora é uma chamada da filial 2, Assis Brasil. Karen Carpes. Presente. Obrigado. Miriane Ribeiro. Presente. Obrigado. Monique Silva. Aqui. Obrigado. Vinícius Gonçalves. Presente, senhor. Obrigado. Agora uma chamada da filial 11. Alice Silva. Presente. Obrigado. Muito bem. Vamos à próxima chamada. Agora uma outra chamada da filial 18 com 3 alunos. Ana Paula Marques. Presente. Obrigado. E Renata Lederman. Presente. Obrigado. E fechamos as nossas chamadas. E já postei para vocês, gente, um pouquinho ali. Logo que a gente entrou no intervalo, já postei os slides, né? Dessa aula 4 para vocês. Então tem todas as fórmulas e os exemplos de cálculo ali. Vocês também têm a apostila para consultar, né? Caso seja necessário, para fazer os nossos exercícios, né? Então eu vou postar o primeiro exercício dessa aula da tarde. Dar uns minutinhos para vocês fazerem. E depois a gente vê se alguém ficou com dúvida, né? Antes da gente ir para o próximo exercício, tá? Então, o primeiro exercício já está postado. Disponível ali no Class para vocês. Tem um balanço patrimonial aí para vocês analisarem. E para responder as alternativas corretas ali, né? Ou a alternativa correta, tem que fazer aqueles cálculos que pede ali, tá?